Então, beleza, gente. Vamos falar aí sobre a segunda parte, tá? Adoeci. E agora? Então, veja, a nossa segunda parte da aula ela vai falar diretamente sobre sofrimentos físicos, tá? A primeira parte a gente falou mais sobre sofrimentos emocionais, e é óbvio que eles estão interligados de alguma maneira. Se você está sofrendo com câncer, é óbvio que teu emocional vai ficar abalado também, mas não é verdade que toda pessoa que está sofrendo fisicamente, ela está sofrendo, né, necessariamente emocionalmente. Por exemplo, essa semana eu conversei com a Clélia, né, a Clélia que está aí passou por uma cirurgia e tá lutando aí contra o câncer. E foi muito, muito legal a conversa, muito interessante ver como ela tá forte nesse momento. Ela falou que no início ela ficou bem, bem abalada emocionalmente, chorou bastante por, né, por uma série de questões, pela dor também que ela ainda sente, mas que agora ela entendeu já e ela tá muito confiante em Deus. E deu para perceber isso na conversa, como ela tá bem emocionalmente, mesmo com todas as coisas que ela ainda tem que passar, né, quimioterapia e tudo mais. Então, isso foi muito legal, foi muito bom ver isso e prova que todo sofrimento físico não precisa estar necessariamente ligado ao sofrimento emocional, né? Então, um outro exemplo que a gente tem, né, que eu gosto bastante, é a Simone, né, a mãe da Estela e do Matheus, uma pessoa muito, muito forte, né, e que demonstra isso toda vez que passa por um sofrimento. Nesses dias ela teve no hospital e tal, eu também conversando com ela, tava tava bem, assim, né? Óbvio que não é a mesma coisa, a pessoa não vai estar 100%, mas o sofrimento físico, com certeza, naquele momento, falava mais alto do que o sofrimento emocional. Então, veja, a gente vai falar sobre sofrimento físico e, por vezes, ele está ligado diretamente ao sofrimento emocional, mas não precisa estar necessariamente. Bom, primeira pergunta que a gente pode fazer, então, é por que a gente adoece, certo? Por que a gente fica doente? A vida não poderia ser sem nenhuma doença, sem nenhum coronavírus aí, sem nenhum câncer, sem nenhuma gripe. Bom, vocês sabem disso, é só para relembrar que o pecado, né, trouxe como consequências doenças físicas. Então, Romanos 5:12 nos lembra disso, a narrativa de Gênesis 3 nos lembra disso, que a doença não existia no Éden, nem vai existir no céu. Então, ela entrou no, no mundo juntamente com o pecado. Agora, veja, nós encontramos nas escrituras exemplos de pessoas doentes. E não de meras pessoas, né? A gente encontra exemplos de pessoas proeminentes. A gente encontra exemplos de pessoas doentes, pessoas que eram grandes, como Eliseu, que era o grande profeta. Eliseu fez 14 grandes milagres no Antigo Testamento. Elias, que foi antes dele, fez 7, e aí Eliseu, que foi o discípulo de Elias, e que foi o sucessor de Elias, fez 14, fez o dobro. E mesmo ele sendo um cara tão conhecido em Israel, um grande profeta, ele estava muito doente. Segundo Romanos 13:14, segunda Reis 13:14 diz isso. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer. Veja, a gente não sabe exato se ele morreu com essa enfermidade, mas o que tudo indica esse versículo, o cara estava quase morrendo por causa de uma doença. Então, um cara fez tanto milagre que curou a lepra de Naamã, né, que estava lá quase morrendo de lepra, e aí ele mesmo depois acaba adoecendo e talvez morre com essa doença. Veja que as escrituras dão exemplos disso, né? A mulher de fluxo de sangue, em Marcos 5, 24 a 34, é um exemplo, né, de pessoas com doença. O próprio Timóteo, né, discípulo de Paulo, né, Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele recomenda, né, diz, não continues bebendo somente água, use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, veja que o próprio Paulo recomenda
né, que Timóteo beba um pouco de vinho, né, que na verdade ali tinha uma certa mistura, porque era um remédio, né, um remédio caseiro. Então ele recomenda isso porque Timóteo estava doente. Então, por que a gente precisa deixar claro e lembrar isso, que nas escrituras a gente encontra exemplos de pessoas doentes, e principalmente de pessoas grandes, como Eliseu, Timóteo, porque, por vezes, no mundo evangélico, as pessoas têm enfatizado muitos milagres, né? E dito até mesmo que se você é um cristão, você não pode ficar doente, você tem que repreender aquela doença e tudo mais. Mas veja que a gente, nas escrituras, conta algo diferente. Paulo é um cara que fez grandes coisas. E aí, por que ele simplesmente não orou para que Timóteo fosse curado e, em vez de ficar receitando remédio? Porque Eliseu, que era um cara que fez 14 grandes sinais que estão registrados nas escrituras, porque ele não orou por si mesmo, como ele fez com Naamã lá, mandou o cara mergulhar 7 vezes, porque ele não foi lá, mergulhou 7 também e ficou curado. Então, veja que Deus permite a doença, né, por vários motivos, mas a gente precisa se perguntar, né, hoje, então, milagres acontecem mesmo ou não? Então, se milagres acontecem, qual é o nosso papel quando a gente ora, certo? Porque a gente ora para que Deus cure as pessoas, se talvez elas nunca serão curadas. Tá? Então, a primeira distinção que a gente precisa fazer é entre milagres e dom de milagres, tá bom? Então, milagres, eles sempre aconteceram, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, quanto nos dias de hoje. E a gente, como cristãos reformados, acreditamos nisso. Deus, ele faz milagres. Talvez você já tenha presenciado alguns deles, talvez você mesmo já tenha sido alvo de um deles, e louvado seja Deus por isso é muito bom. E milagres acontecem. Agora, qual que é a distinção que a maioria dos evangélicos hoje não fazem? É a distinção entre milagres e dom de milagres. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente olha para a lista de dons, em 1 Coríntios, capítulo 11, e, por exemplo, dos apóstolos e das escrituras, a gente vê que na Bíblia existiam pessoas específicas que tinham o dom de milagres. Ou seja, essas pessoas, Deus concedia a elas a capacidade, né, e o poder, a autoridade para fazer milagres. Então, Eliseu, por exemplo, era um cara que tinha esse dom de milagres. As pessoas iam até ele porque ele era a pessoa em Israel que poderia realizar um milagre. Não existia outra pessoa que fazia isso. Era somente através de Eliseu. E aí a gente encontra outros exemplos, né? Agora, no Novo Testamento, a gente encontra os discípulos tendo esse papel, os apóstolos, né? Eles eram as pessoas que possuíam o dom de milagres. Então, a sombra de Pedro curava, né? As pessoas deixavam lá, Jesus fazia um monte de milagres, né? Os apóstolos no geral, João, Paulo. E por quê? Porque essas pessoas possuíam o dom de milagres. Mas o que acontece? Quando a igreja ela começa a crescer, né, e aí a gente percebe isso já mais para o fim do livro de Atos, né, que agora a igreja já começa a se expandir além do território de Israel, a gente vê que os dons, o dom de milagre, ele começa a cessar. Por quê? Porque agora, como o Thiago vai falar, qualquer pessoa pode estender a mão sobre uma pessoa, ou pode chamar uma pessoa a orar por ela, e aí a oração da fé, não é mais a pessoa por ela ter o dom de milagres, mas sim a oração da fé que fará essa pessoa ser curada. Então, hoje, nós reformados não acreditamos que exista o dom de milagres. A gente acredita que esse dom cessou. Então, não existe mais uma pessoa que possa reclamar sobre si, né, chamar sobre si, dizendo que ela tem o dom de milagre especificamente, como vários pastores fazem, né? Como vários pastores, apóstolos, o dia fala, ele diz que tem o dom de milagre. Então, se você ir nele, ele vai te curar.
porque é ele que tem o poder. Enquanto a gente vê que nas escrituras é o contrário. Cada cristão, seja um adolescente, uma criança, um adulto ou um velho, ele pode fazer uma oração com a pessoa e Deus usar ele como instrumento para realizar um milagre na vida daquela pessoa. E eu não estou dizendo aqui de milagre pequeno, tá? Não estou dizendo que, né, se existe essa distinção, mas curar uma gripe, curar uma dor de cabeça. Não estou dizendo que o pastor pode orar e Deus levantar uma pessoa da cadeira de rodas, e se você, adolescente, orar, você, no máximo, consegue curar uma dor de cabeça. Não é isso. Cristo, né, estando em nós, através do Espírito Santo, nós temos o próprio Deus dentro de nós. Então, nós, jovens, podemos orar e Deus levantar uma pessoa da cadeira de rodas na nossa frente, através da nossa oração. Deus pode fazer isso. E que Deus faça isso, né, se Ele quiser, através de nossas vidas. Porque o dom de milagres, ele não está restrito a uma pessoa específica, mas os milagres podem acontecer através de qualquer pessoa. Então, a próxima vez que você se encontrar com uma pessoa doente, ore com ela. Posso fazer uma oração por ti? Seja essa uma pessoa salva ou não. Seja um colega na escola, um amigo que não é cristão, peça para orar com essa pessoa. É uma forma de Deus poder estar te usando naquele momento, tanto quando você está refletindo Cristo e está evangelizando aquela pessoa. Veja que por vezes nós ficamos meio inibidos, né, com isso. Não, vou orar e tal. Mas ore com aquela pessoa, ore junto com ela. Okay? Então, quando nós adoecemos, né, e aí pensando agora especificamente em nós, né, se os milagres não estão mais restritos o dom de milagres não está restrito a uma pessoa específica, mas Deus pode realizar através de qualquer pessoa, então por que todas as pessoas não são curadas? Né? A gente vê que não é bem assim, não é toda oração que faz com que as pessoas sejam curadas. Veja, então a primeira coisa, quando nós adoecemos, se nós estivermos passando por uma situação difícil, a primeira coisa é orar, crendo no poder de Deus. Orar, por quê? Porque Deus usa a oração como meio para realizar os seus milagres. Okay? Fique claro, quando uma pizzaria tem pizza pronta, é fato, e você está com fome, isso é fato, mas agora na quarentena você não pode ir até a pizzaria buscar, né? Vamos supor, agora que eu já estou melhorando, né? Mas você precisa de um entregador para a pizza chegar até ti. O entregador é o meio para que a pizza chegue até você. A pizza está pronta, você está com fome, mas para a pizza chegar precisa de um entregador. As nossas bênçãos são comunicadas a nós da mesma maneira. Deus tem um milagre, nós temos a necessidade. Você está doente, mas Deus já tem um milagre. Isso é fato. Agora, para este milagre ser comunicado até nós, chegar até nós, ele usa o entregador, que é a oração. Que é a oração. E é por isso que a gente ora, é por isso que a gente faz pedido de oração, é por isso que a gente ora pelos enfermos, porque é através da oração, e Deus decretou esse meio. Ele poderia ter dito, não vai ser através da oração, vai ser assim, a pessoa vai chegar, vai pôr a mão e vai acontecer. Poderia ser, poderia, mas ele não quis. Ele quis que fosse através da oração. E é por isso que a oração é tão importante, porque a oração é um meio para que Deus comunique suas bênçãos a nós. Ele tem um milagre pronto, ele pode resolver qualquer situação, e nós precisamos disso, temos a necessidade. Agora, para que esse milagre seja comunicado a nós precisamos orar. A oração é o entregador, então nós precisamos orar pelos enfermos. É por isso que a gente ora pelos enfermos da nossa igreja, é por isso que eu e você devemos pedir oração quando nós estivermos enfermos e passando por alguma necessidade física. A segunda coisa que quando nós adoecemos, nós devemos fazer depois de orar, crendo no poder de Deus, é nós compreender a soberania de Deus sobre qualquer situação. Então, nós precisamos entender que Deus usa a oração como meio, tá? Deus usa a oração como meio, mas, por vezes, a pizzaria, o cara tem autonomia para aceitar o teu pedido no iFood ou não. É óbvio que, geralmente, eles vão aceitar porque eles estão querendo dinheiro. Da mesma forma que Deus tem autonomia para atender a tua oração ou não, né? Então, nós devemos compreender essa soberania de Deus na nossa vida. E por vezes ele vai dizer sim, por vezes vai dizer espera, e por vezes vai dizer não. Então, se ele disser um não, nós precisamos compreender isso, tá? E
e não nos chatear, não ficar brabo ou alguma coisa nesse sentido, e aprender a lidar com isso. Uma das coisas mais belas que eu vejo é quando as pessoas aprendem a lidar com as dificuldades físicas delas, né? Tem grandes testemunhos, pessoas que são cadeirantes, elas entenderam que Deus não vai curar, mas em vez de ficar para baixo, depressiva, elas usam aquilo para glorificar Deus, né? Tem grandes exemplos de pessoas que participam de grandes conferências, pessoas que têm deficiência física, que têm algum problema físico sério, e aí eles usam aquilo para a glória de Deus, entendendo a soberania de Deus na vida delas. Isso é uma das coisas que a grande maioria dos evangélicos hoje não conseguem fazer, porque eles estão tão certos de que um milagre vai acontecer na vida deles, que aí quando não acontece, os caras, né, chutam Deus, ficam bravos e fico revoltado com a situação, porque eles oram crendo no poder de Deus, beleza, eles fazem o primeiro passo, mas o segundo eles não cumprem, eles não entendem a soberania de Deus sobre qualquer situação. E aí as coisas não dão certo, os caras ficam bravos. Então, para a gente evitar essa blasfêmia, para a gente evitar esse erro tão grande, a gente deve orar crendo no poder de Deus, mas compreender a soberania de Deus sobre qualquer situação. E a terceira coisa é buscar aprender de Deus e de nós. Nada melhor do que uma situação de doença física, por vezes, para nos fazer refletir sobre quem Deus é, sobre quem nós somos, sobre a fragilidade do nosso corpo, para relembrar como um vírus que a gente nem consegue pegar, nem consegue ver, parou o mundo, né? Então, essa é uma situação para a gente parar e refletir. As doenças físicas, né, são um momento oportuno para nós refletir sobre a nossa fragilidade, sobre a nossa pequenez, sobre como nós somos limitados, sobre como nós dependemos de Deus. Se Deus não nos livrar, qualquer coisa pode acontecer, e nós dependemos completamente de Deus. Então, isso é muito importante, tá? Se você está doente, se por isso talvez não seja algo que aconteça tão frequente com nós agora, né? Porque tá todo mundo jovem, tá todo mundo voando ainda, mas aí daqui uns anos remédio vão começar a pegar. Então, lembre-se disso, né? Ore crendo no poder de Deus, né? Mas compreenda a soberania de Deus na situação e busque aprender de Deus, né? E de você neste momento de doença física. Beleza, gente? Que eu tinha é isso, tá? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém pode falar, senão a gente vai fazer uma oração. Eu tenho uma pergunta referente ao primeiro tema. Tá. Tipo assim, uma pessoa, por exemplo, a gente quer ajudar, mas, tipo assim, a pessoa talvez não queira. Além da oração por essa pessoa, a gente pode fazer outra coisa para aconselhar? Uhum. Olha, pouca coisa, né? Se a pessoa realmente não estiver disposta, todos os pontos que eu tratei realmente trato da perspectiva de uma pessoa que está disposta a receber ajuda. Se a pessoa não está disposta, se ela não quer, por mais que você ame essa pessoa e gostaria de vê-la bem, tudo que a gente pode fazer por ela é orar. Não dá para forçar a barra, nem querer invadir um espaço que a pessoa não quer dar liberdade, né? Então, infelizmente, nesse caso, não tem muito o que fazer, não. Mas orar já é uma grande coisa, é bem importante. Beleza, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Senão a gente vai instaurando e a gente encerra. Pedir pro Arthur, você tá com o microfone? Tá. Matheus tá aí? Beleza.
mesmo. Detalhe, já peraí, o negócio dele. Foi. Vamos orar? Pode ir? Pode. Senhor Deus, Senhor Pai, venho aqui primeiramente te agradecer por este dia, Pai. Te agradecer porque o Senhor pode nos proporcionar mais um dia de vida. E que o dia de hoje seja abençoado, ó Pai, para todos nós. Que o Senhor cuide de nós, ó Pai. Te peço que o Senhor esteja abençoando a vida do Naman, que hoje veio trazer aqui pra gente a devocional e a aula. Que o Senhor esteja abençoando ele e usando o seu servo, ó Pai, para renovar vidas e trazer novas pessoas para o seu reino, ó Pai. Te peço que o Senhor esteja cuidando de nós e colocando em nossos corações, ó Pai, que o Senhor sabe de todas as coisas, independente de qualquer momento e qualquer acontecimento, o Senhor está no controle de tudo e o Senhor vai proporcionar tudo para nosso melhor, ó Pai. E é isso que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, obrigado por participar. Não esqueçam, 3 horas da tarde, programação separada, tá bom? Dos meninos e das meninas. E é isso aí, nos vemos às 3 da tarde, todo mundo lá. Tchau, gente. Boa tarde. Abraço. Tchau.